Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos bater um papo bem bacana, bem legal, com o secretário de Estado, Davidson Magalhães, Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte. Nós vamos fazer um panorama, né, da situação que o país está vivendo, que a Bahia está vivendo, é óbvio. Vamos falar também da crise nacional. O país vive três crises ao mesmo tempo, né? Crise política, crise sanitária, que é a principal de todas, e também, claro, a crise econômica. Nós vamos debater um pouco sobre o pós-pandemia, sobretudo por conta da geração de trabalho, com a perspectiva que o Estado como o Estado está tratando essa questão pós-pandemia. Eu acho que é muito importante a gente dialogar com o secretário Davidson Magalhães. Eu quero já agradecer a todos que estão interagindo conosco. Espero que vocês participem desse bate-papo. Antes de iniciar com o Davidson, eu quero encaminhar uma informação para o senhor do Bonfim, para a comunidade de Água Branca, uma solicitação do vereador Reinaldo, né, Reinaldo José, meu amigo Reinaldo, solicitou uma extensão de rede à Embasa para essa comunidade. São quase 20 famílias, e a Embasa, o Reinaldo ainda não sabe, vou dar em primeira mão, a Embasa já liberou essa extensão de quase 2 quilômetros de extensão, ou seja, 1.938 metros de extensão, para beneficiar essa comunidade, a comunidade de Água Branca. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi essa informação agora há pouco da Embasa. Viu, Reinaldo, aí pode conversar com a comunidade, e espero que em parceria com a Prefeitura, a Embasa vai ceder os tubos, e a Prefeitura de Senhor do Bonfim, nosso querido Carlos Brasileiro, prefeito, certamente vai entrar aí com a máquina, né, para a gente, muito em breve, dar uma condição melhor de vida a comunidade de Água Branca, a todos os moradores de Água Branca. Portanto, Reinaldo, José, meu querido vereador, você pode começar a conversar com a comunidade para que vá em breve receber esse benefício, né, de água doce, água da Embasa, nas torneiras dessas famílias, cerca de 20 famílias, da comunidade de Água Branca. Estamos aqui, o secretário já está solicitando, vamos conversar um pouco com o Davidson Magalhães. Ok? Está conectando, a gente vai conversar agora. Pronto. Devidamente conectado. Secretário, boa tarde, tudo bem, Davidson? Bem-vindo a esse papo conosco, essa live. Muito importante essa sua participação. A gente vai tratar da crise política, né? Crise econômica, crise sanitária, enfim. Mas também o pós-pandemia, porque é muito importante a gente passar uma mensagem de positividade à nossa população que está aí esperançosa de voltar às suas atividades, ao seu cotidiano, mas, claro, esperando também as ações do nosso governo para a gente passar essa mensagem que eu acho que é muito importante. Davidson, muito obrigado por aceitar bater esse papo conosco. Bem-vindo aí. Boa tarde, tudo bom? Apesar de ainda ser bom dia para mim e para você aí, que a gente não almoçou, mas boa tarde a todos. É um prazer estar conversando. Primeiro, registrar, Bobô, o trabalho que você vem fazendo no conjunto do Estado da Bahia, que não é um orgulho só para o senhor do Bonfim, mas para o nosso partido. Eu também sou presidente do partido e quero registrar da sua dedicação. E você, assim como nossa bancada, não tem parado mesmo com a pandemia. Então, quero registrar isso, o orgulho de nós termos um quadro como você nas nossas fileiras e o trabalho que você vem fazendo aí por Senhor do Bonfim, por toda a região, por Salvador. É um trabalho de craque, não só na bola, mas também na atuação política e de coerência. Aí você não só tem elegância instrutiva, você tem a dedicação dia a dia nesse trabalho. Bobo, hoje, infelizmente, a gente tem algumas notícias que não são boas, né? Hoje saiu um registro muito, muito ruim para o Brasil. O Brasil, hoje, a maioria, hoje 51% do povo brasileiro hoje está desocupado. Isso pela primeira vez na nossa história.
né? Veja que só até maio 7,8 milhões de trabalhadores perderam o emprego. Hoje saiu também um dado da Organização Internacional do Trabalho que cala fundo na gente. Nós perdemos aí, nós tivemos uma redução de 20 horas trabalhadas durante esse segundo trimestre. Isso implica 15 milhões de postos de trabalho. Então nós estamos vivendo, como a gente diz, eu sou do interior, além da queda, que é a pandemia, que já estamos chegando aí a quase 60 mil mortos no Brasil, quase 1,5 milhão de atingidos, de contaminados. Olhe, que isso nós não estamos levando em consideração a chamada subnotificação, porque aí só está o pessoal que fez esse exame. Quantas pessoas tiveram coronavírus e não fizeram exame? Quantos morreram por insuficiência respiratória que não fizeram exame? Então o quadro é um quadro muito grave, muito grave. E conseguimos uma vitória. Então, nesse mar de notícia ruim, nós conseguimos uma coisa importante. Lembrem que o Bolsonaro queria uma ajuda emergencial de R$ 200. Então foi a luta dos trabalhadores, sindicatos, as centrais sindicais, a bancada parlamentar, né, o Congresso, quero destacar aí os nossos 2 deputados, Alice e Daniel, que fizeram uma batalha muito forte lá no Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas, a nossa bancada, que se pronunciou, e foi para R$ 600. E olha, agora, hoje, pela pressão, eles queriam diminuir de novo, para 300, para 200. Nós conseguimos agora adiar o fim da ajuda emergencial. Vamos ter mais 2 meses de ajuda emergencial, de R$ 600, para algumas famílias de 1.200. E isso, só na Bahia, representa 5% do PIB, é de tudo que a Bahia produz de bens e serviços nesses 2 meses. Então isso é um efeito muito grande para diminuir o impacto dessa crise do desemprego, já que nossa Bahia tem mais de 50% de pessoas que estão na informalidade, é quem não tem carteira assinada, é quem que vive ali do biscate, que agora, como teve que ficar em casa, não tem nem como sustentar. Então essa ajuda emergencial, que foi uma vitória, não foi dada por Bolsonaro. Ele foi obrigado a fazer isso. Foi uma luta muito importante. Então são alguns dados assim mais recentes que estão levantando aí, que dá uma dimensão dessa crise. E como o governo federal, até hoje a gente não tem ministro da saúde. Você imagina, uma crise dessa é como um time de futebol chegando próximo das finais, perder o técnico e perder a direção do time. Você imagina, isso aí conturba. Você que foi um craque dentro dos campos de futebol sabe a importância que tem um técnico de fora ver e montar a estratégia do time jogar. Então você não tem uma coordenação no Brasil, o Brasil está à deriva e os casos estão se ampliando porque as pessoas estão saindo de casa, está flexibilizando o isolamento social, que foi o que permitiu até agora a gente estar chegando. Aliás, quero parabenizar o governador Rui Costa, os prefeitos. Você está em Bonfim? Nosso prefeito brasileiro aí, dá um abraço nele, porque se não fossem os prefeitos e os governadores, a gente não tinha segurado essa pandemia no nível que estamos segurando. A Bahia... Secretário, é bom você entrar nessa questão, porque eu dividi esse tempo hoje da live justamente para que a gente pudesse ter ideia em 3 campos, atuar em 3 campos. É claro que todos voltados aí, obviamente, à situação que nós estamos vivendo. O primeiro seria a crise sanitária, você já está se colocando. A crise econômica e a crise social e econômica vêm juntos, óbvio, e depois a crise política. Mas nesse ponto, já que você já está tocando com relação a isso, eu queria primeiro que você fizesse uma análise, Davidson, do governo federal frente à pandemia e dos governadores de estado, em especial o nosso governador Rui Costa, também com relação frente à pandemia. Portanto, eu acho que ficaria melhor a gente ouvir a opinião, que é muito bem embasada, muito bem qualificada com relação à atuação do Bolsonaro e de toda a equipe dele, óbvio, e também do nosso querido governador frente à pandemia. Olha, a primeira preocupação nós tínhamos que ter assim, a preocupação na saúde. O que é que aconteceu? Exatamente, o governo federal
com o Mandetta estava lá, estava tendo uma coordenação nacional. Ou seja, nós tínhamos uma estratégia. Qual era a estratégia? Seguir o que a Organização Mundial da Saúde determina. Olha, a principal forma, não se sabe aí do comportamento do vírus. Por que não se sabe? Porque você vê, às vezes, tem pessoas novas para o mundo. Atletas excelentes da saúde, não tem doença primária nenhuma, a doença vai lá e rapidinho evolui e mata. Como tem outros idosos, tem gente de 92 anos que teve doença que não teve nenhuma sequela, sequer foi uma pessoa assintomática, não teve sintoma nenhum. Então o comportamento está voltando em alguns países. Então, qual era a medida? Qual era a medida sensata? Era o governo federal fazer o quê? Primeiro, se alinhar com os governos dos estados e municípios para defender o isolamento social. Bolsonaro fez o inverso. Até hoje ainda anda sem máscara, né? Aliás, o grupo dele que foi para os Estados Unidos foi quem mais contaminou na volta. Todo mundo voltou contaminado. E ele continuou fazendo reunião, continuou fazendo completamente, dando uma sinalização. Você imagine uma pessoa que está numa casa superlotada com 6, 7 pessoas, que nós sabemos as condições desumanas que muitos dos nossos conterrâneos moram, está lá dentro de casa, suportando o isolamento social, vê o presidente passeando, vê o presidente montando cavalo, andando de moto, andando de jet ski, o que ele acha? Qual a mensagem que eu dou? Que aquilo não é importante. Então, esse foi o primeiro problema. O segundo é que ele, ao invés de promover uma ação nacional para a compra de respiradores, porque uma coisa é o governo federal chegar em nome do país, comprar um conjunto de respiradores e distribuir para o país, não. Ele cruzou o braço, deixar os governadores se virar. Olha, governador se virar num momento de crise em que a produção de respirador ficou quase condicionada a um país só, então as pessoas tiveram a lei da oferta e da procura. Então o pessoal teve que adiantar dinheiro, muita gente perdeu dinheiro, não foi só na Bahia, no Nordeste, foi no mundo dessas agências que passaram para intermediar respirador e criou dificuldade. Então, ao invés de ele resolver o problema, ele ficou de camarote, como se não tivesse mais a ver com aquilo. E o povo morrendo. Então, os hospitais de campanha nos estados mais graves chegaram atrasados. O número de leitos hospitalares. A Bahia só veio conveniar leitos hospitalares mais recentemente, porque o governador não suportou mais. Disse, olha, eu vou dizer, vou botar a boca no trombone para dizer que não está tendo credenciamento pelo SUS, quer dizer, a Bahia segurando essa questão sozinha. Então, os governadores fizeram isso. Testes. Poxa, é um dos países que tem o menor número de testes por habitante, é o Brasil, porque também não se preparou para isso, não fez teste. Isso, o teste é importante para você localizar a doença e ter a ação, diríamos assim, profilática. Se está ali, você isola ali e ajuda no retorno organizado da flexibilização ao isolamento social. Então, do ponto de vista da saúde, é isso. Enquanto isso, os governadores tiveram que agir. Então, o governador da Bahia fez o quê? Ampliou os leitos nas regiões, criou a estrutura da articulação com os prefeitos para que se fizesse o isolamento social, não permitiu transporte intermunicipal e transporte rodoviário, porque aí você também cria uma barreira sanitária para que não ocorra a transmissão do vírus. Tanto é que agora é que alguns municípios estão chegando. Então, por quê? O principal é assim, você vai se contaminar, as pessoas tendem a se contaminar, claro, mas o problema é ter a retaguarda hospitalar para isso e ganhar tempo para que surja uma vacina. Então, eu acho, Bobo, que nesse sentido o nosso governador, com a ajuda inclusive da Assembleia, que aprovou projetos, que deu sustentação ao governador para fazer essas iniciativas, eu quero parabenizar a Assembleia, que foi ágil, né? Porque a Assembleia, inclusive, se reuniu virtualmente para viabilizar essas medidas, foi fundamental para isso. Tirou emenda de deputados, e deputados pegaram as suas emendas, deputados estaduais, você, Fabrício, Zó, Lívia, todos os outros deputados estaduais, pegaram suas emendas e colocaram para disposição da Secretaria de Saúde para tratar dos casos da Covid. Então foram iniciativas aqui você teve a unidade, inclusive sem divergência política, as pessoas se uniram na Bahia, que é isso que devia ter sido feito no país, e não a pessoa ficar lá falando besteira. Você vê, nós estamos atingindo 60 mil mortes, e qual era a notícia ontem no Palácio do Planalto?
é se o ministro tem currículo falso ou verdadeiro, né? Era como se naquele tempo de futebol que nós tínhamos aquela turma lá que mudava a idade dos cartórios, né? Fazia aquelas mudanças. Como é que era o nome daquele aí? Fazia isso aí o famoso gato. Quer dizer, pô, você tinha gato do interior. Você tinha ali o gatinho no lugar, que era para a turma diminuir a idade para jogar futebol, não é isso? Aqui você está tendo um gatão daquele. O cara disse que é pós-doutor, não é doutor. Que é doutor, não é doutor. E o mestrado é copiado. Quer dizer, o Brasil numa crise. Você tem daqui agora 15 milhões de pessoas perdendo os postos de trabalho e a gente discutindo isso aí. Então, eu acho que olha o nível da responsabilidade. O cara não assumiu até hoje a presidência da República. Ele vive da defesa daquele núcleo dele, dos milicianos. A preocupação dele hoje é que se Flávio Bolsonaro vai responder judicialmente, que já está respondendo, mas se vai ser incriminado ou não pelas rachadinhas. Então, poxa, sinceramente uma situação muito grave que nós estamos vivendo. Perfeito, secretário. Na verdade, é aquela política de negar a crise, né, sanitária e entender, passar uma mensagem para aquela quantidade de pessoas que são seguidores do presidente, e aí vai disseminando cada vez mais a doença. É impressionante isso. A gente tem mais aqui, de alguma maneira, se proteger utilizando as ferramentas que a democracia nos oferece, né? E também, claro, entender que quem conhece de saúde é quem estudou saúde, né? Quem se preparou e pode passar uma mensagem positiva para isso. Mas, David, se você entrou, essa introdução sua foi com relação aos números, né, do país, com relação ao desemprego, à gravidade econômica causada, claro, acentuado, né, acentuado pela pandemia. Nós já vivíamos um momento difícil antes da pandemia e piorou um pouco mais, aliás, piorou bastante com relação a isso. É isso que eu queria te ouvir um pouco. Você colocou até um banner na tua página de rede social, colocando exatamente isso, quase 8 milhões de brasileiros que desistiram de procurar emprego. Nós estamos com quase 3 milhões de brasileiros desempregados. Quer dizer, a situação é extremamente grave. É claro que a gente também já vê coisas positivas. O governador Rui Costa já viajando para o interior e entregando obras e anunciando obras. Então, isso significa também, quem sabe, a retomada da produção, da geração de emprego, de oportunidades, de investimento do Estado. Eu sei que você participa do grupo que o governador definiu para pensar o pós-pandemia, essa coisa toda. Eu queria te ouvir exatamente sobre isso. Qual o papel hoje da CETRE e o teu papel como secretário dessa grande secretaria nesse momento de debater e se discutir o pós-pandemia? Olha, nós discutimos, inclusive, com o governador essa semana. Nós tivemos audiência com o governador, Bobo, para falar com ele. Ele montou um grupo de secretários que está discutindo a pandemia, pós-pandemia, que são ações que a gente deve fazer para minimizar essa situação da crise econômica na Bahia. Nós fizemos isso, a CETRE tomou algumas iniciativas agora, já na pandemia, então nós estamos produzindo aí 2 milhões de máscaras, né? Já colocamos na rua mais de 1 milhão de máscaras. Exatamente. Tudo isso aí junto com o Ministério Público do Trabalho. O norte da Bahia como todo, aliás, como a Bahia todas as regiões, a Bahia toda, né? Foi através, nós fizemos não só a produção de máscara, nós geramos emprego e renda nesse período, que foram 600 costureiras e costureiros que entraram, não precisaram sair da sua residência para fabricar essas máscaras, e que nós colocamos essas máscaras. Essa aqui foi uma das iniciativas que a CETRE tomou. Nós estamos com a segunda iniciativa agora, que são a produção de 3 cestas básicas, via agricultura familiar, que também será espalhado por todas as regiões, via os centros de... Estamos fazendo essas... para que com essa a gente também possa ajudar na segurança alimentar, e daquelas populações mais vulneráveis, né? Nós vamos agora lançar um programa de 3 mil pessoas, entre jovens, o pessoal do transporte rodoviário, que está sendo demitido, que foi muito atingido por essa crise, porque paralisou o transporte rodoviário, e também pessoas autônomas da economia informal,
São pessoas que nós vamos pegar 3.000 pessoas para serem treinadas, né, e receber uma bolsa por esse treinamento à distância. Inclusive, na ajuda que elas vão receber da bolsa, tem um recurso destinado a melhorar a internet delas, para que elas possam, de fato, receber as informações de cursos de qualificação com bolsa, para principalmente o público jovem e alguns públicos específicos que foram atingidos por essa crise. Essa também é uma terceira iniciativa que nós estamos tomando. Recentemente fizemos aí o Festival de Economia Solidária, então são algumas iniciativas que nós estamos tomando. Ao lado disso, nós tivemos uma reunião com o governador essa semana para retomar as obras na área do esporte. Então o governador autorizou todas as obras que estivessem paradas, retomar essas obras que estavam paradas, aprovou um conjunto de iniciativas também na área, porque nós sabemos que a construção civil é aquela que mais emprega, e essa mão de obra que está, exatamente essa mão de obra que está sem o trabalho formal, é absorvida pela construção civil. O governador nos autorizou a CETRE a retomar essas obras que vinha desenvolvendo via Sudesp, então nós estamos retomando essas iniciativas já nessa próxima semana. Todas essas obras que estavam paralisadas, ou as que tinham sido autorizadas, que tinham sido licitadas, mas que estavam paralisadas, por exemplo, aí na região, aí próximo a você, o Auá, né, que é o campo de grama sintética de Auá, vai retomar essa obra imediatamente, já tinha sido licitado. Então a iniciativa é retomar essas obras que estavam paralisadas, e isso aí incentiva a economia. Ao lado disso, o governador montou um grupo que nós estamos estudando, fazer um debate sobre a retomada da atividade econômica na Bahia, pegar setores, por exemplo, tem um setor que foi muito prejudicado, e que tem muita gente, são quase 2.000 pessoas que se envolvem nisso, que é o transporte escolar, né? Então o governador ontem a gente discutiu um financiamento lá no Desenho Bahia para isso, o governador está formatando uma proposta para anunciar sobre o transporte escolar. Então, tratando de alguns setores, é claro que tem limites no governo do Estado, tem limites de recursos, porque o governo do Estado, diferente do governo federal, ele não pode fazer essa emissão de dinheiro, por exemplo. Ele não pode ampliar o seu endividamento. Tudo isso está limitado, né? Não é o governo federal, mas o governo do Estado está tomando medidas importantes no sentido de reativar algumas áreas da economia e, principalmente, organizar o retorno. Porque esse é o maior prejuízo econômico. Se você não organiza o retorno, se você não organiza a flexibilização com o controle sanitário, da flexibilização do isolamento social, você pode prolongar a crise econômica. Isso é que é muito grave. Então, nós estamos tomando já iniciativas nesse sentido. Por exemplo, a área do esporte, né, que é a sua área, né, que é uma área que você tem um diálogo mais forte aí, que é a sua identidade. Apesar de hoje você não ser só esporte, né? Você é esporte, irrigação, você é um deputado estadual que cuida das pessoas. Mas, por exemplo, na área de esporte, nós estamos tomando iniciativas junto com a Federação Baiana para ver qual é o calendário que pode ser adotado para o Campeonato Baiano. Já nos credenciamos para fazer a conclusão do Campeonato do Nordeste na Bahia. Já estamos discutindo para o centro de treinamento do judô vai ser absorvido, tudo indica que será absorvido pela Confederação Baiana do Esporte Educacional para fazer um novo conceito do esporte educacional. Então nós estamos preparando, estamos todo engatilhado para assim que tiver a flexibilização, nós tivemos a flexibilização, nós retomarmos com as nossas iniciativas na área do esporte, mesmo que seja aí no final do ano, as nossas copinhas, os nossos programas de iniciação esportiva, o nosso programa do esporte educacional, tudo está engatilhado, redimensionado. Claro, nós vamos ter aí uns 3 ou 4 meses, 2 ou 3 meses de atuação, mas nós vamos já fazer uma agenda que envolve, inclusive, o mês de janeiro e fevereiro, para a gente tentar recuperar essa perda que tivemos aí com a paralisação do esporte. Aliás, nós continuamos, inclusive, com o Faz Atleta, né? Nós adaptamos o Faz Atleta, aprovamos lá as modificações, as adaptações para que as pessoas pudessem receber aí, com a ajuda aí do nosso Gustavo, aí, senhor do Bonfim, nosso que se compatibilizou, mas era o nosso coordenador de esporte, deu uma contribuição muito grande aqui. Gustavo, nesse período agora, viu, Bobô, conheceu o litoral baiano aí
no projeto do Costa a Costa, ele e Diogo, né? Nosso Diogo aí de São do Bonfim, não perdia uma atividade. O pessoal do sertão, quando chega assim a possibilidade de ir para a praia, estavam todas as etapas aí do nosso programa, que foi um programa belíssimo, que tivemos que parar pela metade, né? Paramos ali. São Francisco, né, Davidson? Só conheci o São Francisco. Aí chegaram lá de Alcobaça, Porto Seguro, Ilhéus, Itacaré, né? Mas os caras são tão perfil, quando chegaram em Itacaré, chegou junto com o Covid também, lá em Itacaré. Secretário, eu queria que, excelente essa explanação sua. Eu não sei também se o pessoal está nos acompanhando bem, eu queria até que o pessoal que está nos acompanhando sinalizasse se a internet está boa. Teve algum momento aqui que eu acabei não te ouvindo bem, mas eu queria pedir ao pessoal que está acompanhando, muita gente, que acene aí se a internet está boa, te ouviu bem e está me ouvindo bem. Mas eu queria falar um pouquinho sobre as pequenas empresas, médias e pequenas empresas. Eu acho que tem uma boa notícia, né? A Câmara Federal acabou de apoiar, um apoio às pequenas empresas, né? Acho que é uma preocupação, porque os dados agora do SEBRAE colocam a gente meio que alerta, né? Imagine você, que é o secretário do Trabalho, cerca de 600 mil pequenas empresas agora, no mês de abril, fecharam. Quer dizer, também é uma demora enorme de chegar esse apoio do governo federal para as micros e pequenas empresas. Quer dizer, como é que está avançando isso? Como é que você está acompanhando de perto isso, Davidson? Olha, o governo até lançou um programa interessante, uma taxa de juros muito baixa, um período de carência de 13 meses, tudo legal. E foi aprovado lá, dentro do Congresso, uma exigência de que 80% fosse destinado às microempresas e 20% às pequenas e médias. Por tirar as exigências, o governo tirou as exigências. Olha, se tira essa exigência, o que é que os bancos vão fazer? O banco vai fazer para aqueles que tenham a movimentação de conta grande com eles, né? E termina as pequenas e médias empresas, as microempresas, não tendo acesso, Bubu. É o que a gente começou na reunião, inclusive, do Desembaía, que nós precisamos desburocratizar. Você põe muita exigência, né? Você põe muito critério para definir esse recurso. Eu uso um critério, os bancos estão usando o critério seguinte: eu quero o seu faturamento nos meses de janeiro, fevereiro e março. Porra, janeiro, fevereiro e março, meio de março em diante, nós já vimos, como você bem disse, nós já estávamos numa crise. Nós já estávamos com a economia debilitada. No Brasil, em 2019, o nosso crescimento do PIB, quando a gente fala em PIB, assim, é tudo que o país produz de bens e serviços, é a nossa economia, a nossa vida, foi 1,1%. Então, não atendeu nem o crescimento da população. Né? Então, nós já vimos com o crescimento raquítico quando chegou. Nós já estávamos com a gripe quando chegou essa pneumonia chamada pandemia e a paralisação na economia. Então, as pequenas e médias empresas precisam ter outro tipo de tratamento. Né? Tinha que ter um tratamento diferenciado. Não adianta você botar... o governo tinha que ter assumido as folhas de pagamento, visto a forma, e hoje tem forma, direto das empresas. Perfeito. Direto. Na hora que você bota dinheiro em banco, o banco vai, quando você vai lá, o banco aí pede para você fazer um seguro, faz análise de cadastro. Isso é investimento, gente. Se uma empresa dessas, se as empresas pequenas, Bobo, no interior do estado, falirem, para retomar a economia é muito pior, porque essas pessoas, ao falir, não tem de onde tirar. É o que a gente fala, quando as pessoas são pequenas, elas fritam com a própria banha. Aquele ditado do interior, a gente frita com a própria banha. Não dá, eles não têm gordura para queimar. Essas pequenas e microempresas não têm gordura para queimar. Não tem caixa e fluxo de caixa para segurar 4 meses fechada e mantendo ainda os funcionários. Quer dizer, o governo tinha que ter esta visão, né? Tinha que ter essa iniciativa, como foi feito em outros países. Que os caras assumiram as folhas direto. Foi recurso direto para a empresa. Aqui, tome aqui o recurso. Por quê? Porque nesse momento, se a empresa fecha, é uma experiência empresarial que está fechando. E com grande parte delas são empresas familiares, aqui afeta direto a família. Então, para recuperar isso, é muito mais difícil. Ele depois vai tomar empréstimo para retomar o negócio, aí é muito pior.
é melhor você não deixar que o cara feche, não deixar que a pessoa feche o seu negócio, porque ao não fechar, ele mantém o emprego lá, ele mantém a situação do trabalhador. Foi feita até uma negociação de redução de jornada, com redução de salário. Essa foi uma boa medida. Mas você tinha que ter feito investimentos direto. Quem emprega no Brasil não são as grandes empresas. Quem emprega no Brasil não é o agronegócio. Quem emprega no Brasil são as pequenas e médias empresas. Essa aqui, na Bahia, quem é responsável por 70% do... 70%, estou falando 70% do emprego na Bahia é a área de serviço e comércio. Aí quando você vai ver essa área de serviço e comércio, não são grandes empresas. É tudo pequena empresa. É o comércio aí de Bonfim, é o comércio ali de Juazeiro, é o comércio ali de... É essa galera que segura o emprego aí. Você vê quando tem um problema que atinge a cultura da região, você vê como é que abala a situação de emprego. Então nós tínhamos que ter uma situação para garantir essa turma, que efetivamente o governo, não só agora que eles estão pensando nisso, quer dizer, você passa 3 meses na crise, você tem a segunda quinzena de março, abril, maio e junho, 3 meses. E na Bahia e no Nordeste, você tinha ainda, do ponto de vista da situação de serviços, da economia de serviços e do comércio, você perdeu a grande estação, a alta estação no litoral é o verão. A alta estação no interior é o São João. Você tem aquele período de junho que movimenta as economias. Você imagine o impacto de Bonfim, da cidade de Bonfim, de ter a suspensão do São João. Corretamente suspenderam o São João. Você imagina nas outras cidades. Aquela economia que as pessoas ganham. O cara que vende o amendoim, o cara que vende a sua cervejinha ali. Eu fui secretário de turismo, Bobô, lá em Itabuna. Em Itabuna não tinha São João. Aí nós fizemos um estudo na época que só a gente perdia ali para cidades próximas, por não ter São João, uma renda altíssima. Uma renda altíssima naquele período. Aí resolvi fazer o São João. Aí levei Alba Ramalho, Dominguinho, fizemos um São João de arromba. Mas, rapaz, é claro que eu abalei ali, o pessoal não gostou muito do entorno, mas eu era secretário de Itabuna, secretário de turismo de Itabuna. Eu provei ao prefeito na época que o investimento que a gente ia fazer, nós íamos ter um levantamento. Nós fizemos um levantamento pós-São João. O investimento que nós fizemos movimentou 3 vezes mais do investimento que nós fizemos na cidade. Por quê? Porque o cara comprou gasolina, o cara foi para o comércio, o cara foi para o barzinho, o cara foi para o hotel, foi para a pousada, quando a festa era até mais tarde, ficava por ali. Então você imagine o impacto dessa região, do interior da Bahia, da região do semiárido, que tem o São João na sua maior festa, e não é o carnaval, é o São João, porque isso aí tem toda a Bahia, a movimentação da economia do São João, né, a parada que isso deu, é muito grande, é um peso muito forte. Bom, eu quero aqui, Davidson, antes de passar mais uma pergunta a você, agradecer a galera que está acompanhando aqui, muita gente, alguns encaminhando perguntas, outros fazendo comentários, outros apenas finalizando, mas é muito gratificante a participação de cada um de vocês, muito obrigado. Eu queria, secretário, porque a gente tem mais cerca de 15 minutos, 20, eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa questão da crise política agora. O governo Bolsonaro já trocou 17 ministros, né? Nós temos um caos na saúde, porque nós não temos nem sequer um ministro efetivo, interino, um caos na educação, ou seja, 3 ministros de educação. Quer dizer, em pastas fundamentais do país, a gente vive exatamente isso no momento de pandemia, que é a crise maior. Então, eu queria te ouvir sobre esse cenário nacional, tua ótica, tua visão. Primeiro, como presidente do PCdoB, do meu partido, presidente estadual. Segundo, claro, ex-deputado federal, portanto, conhece bem todo esse processo. Você é suplente de senador da República. Quer dizer, tem um know-how muito grande para poder fazer uma explanação crítica sobre a política nacional, sobre o momento que o país está vivendo, em especial o Brasil, no meio de uma pandemia tão grande, vivendo crises
é cada dia uma agonia, né? Eu acho que o presidente da República acorda pensando qual é a crise do dia que ele vai lançar, ou ele vai criar. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre essa visão tua, Davidson, sempre crítica do momento político que o país está vivendo. Quero dar um abraço aí, Marcos Palmeira, nosso futuro prefeito aí, Bobo. Está aí acompanhando a gente aí, Marcos Palmeira. Né? Quero dizer que essa situação política é uma situação muito grave. Né? Não é só, como você bem destaca, né? a dança de ministros. Aí você não observa, quando o Bolsonaro assumiu, ele fez uma viagem aos Estados Unidos. E num jantar que teve nessa viagem com os empresários, ele disse, olha, no Brasil eu preciso desconstruir muita coisa. Minha principal tarefa é desconstruir. E ele está fazendo isso. Né? As pessoas não acreditavam nisso. Claro que a circunstância que Bolsonaro foi eleito por que Bolsonaro foi eleito? Ele foi eleito porque nós tivemos um clima de golpe institucional contra a presidenta Dilma, aquela ação deletéria da Lava Jato de criminalizar a política, e isso foi criando um caldo de cultura contra a esquerda que terminou. Eu, na época, era deputado federal, e eu dizia o seguinte, olha, a gente está brincando, esse cara pode ser eleito. Porque se Trump foi eleito nos Estados Unidos, que o Trump é a mesma coisa. É terraplanista, contrário, homofóbico, misógino, racista, e a política é a mesma política que o Bolsonaro desenvolve. Né? O Bolsonaro é mais tosco, mas é a mesma política. Então o Bolsonaro chegou aqui querendo destruir. Aí ele foi para a destruição da política de cultura do Brasil, da destruição das políticas sociais. Eu sou secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte. Acabou a secretaria, acabou o Ministério do Esporte e eu sou uma secretaria de extinção, acabou o Ministério do Esporte e acabou o Ministério do Trabalho. E não é só isso, Bobo. Acabaram as políticas públicas que estavam se desenvolvendo. O Brasil era uma referência em política pública do esporte. Nós conseguimos fazer uma política pública do esporte desde da inclusão, do esporte como instrumento de inclusão social, do esporte educacional, do esporte de alto rendimento. Então nós conseguimos estabelecer no Brasil uma política de esporte. Os caras acabaram com isso. Acabaram, não tem mais política de esporte. Perfeito. Nós desenvolvíamos aqui, e aí tinha na região, um dos maiores programas esportivos, que era o programa do PELC, né, que era uma beleza. O PELC movimentava 40 mil pessoas na Bahia. Né, e é claro que em muitos lugares o núcleo do PELC era de 400, nós tínhamos 1.000 pessoas. 1.000 pessoas fazendo, desde os idosos, né, desde a terceira idade, fazendo um programa de saúde, né, como até jovens fazendo iniciativas. Acabou tudo isso. Acabou o programa de esporte. Foi para a economia, começou a vender tudo, né, começou a entregar tudo, não tem uma política econômica que leve em consideração o Brasil. A política internacional, o Brasil passou a ser um pai serviçal, cachorrinho dos Estados Unidos. Nunca foi assim. Nem na época da ditadura, os governos militares e os governos, a tradição da política internacional do Brasil é sempre levar em consideração os interesses nossos. Ficar vendo a polarização no mundo, para onde ia e buscava o nosso interesse. Dessa vez, não. É pau mandado, é cachorrinho. Nunca o Brasil fez isso. É uma vergonha do ponto de vista da política internacional. Na política ambiental, nunca está sendo... E essa política ambiental de devastação da floresta amazônica nos níveis que está tendo aí, está tendo repercussão econômica. 20 fundos, os 20 maiores fundos de investimento do mundo, estão tirando o Brasil da área de fundo. O Brasil hoje já representou quase 2% da carteira, está 0,3%. Né? As pessoas estão deixando de investir no país. Então o Bolsonaro é um desastre do ponto de vista. Na política de saúde nem se fala, a gente está vendo como é que faz. Na política educacional, assim, é o concurso para ver. Tinha um bloco de carnaval em Salvador que dizia assim, cada ano sai pior. Aí cada ministro ele busca para ver qual é o pior. Né? Nós já temos, o quarto ministro, nós estamos indo para o quarto ministro na área da educação. Ele tem feito o que na educação? Destruir a política de ciência e tecnologia, destruir a política, tudo que se foi
tudo que se construiu positivamente na área educacional é para acabar, né? Que é um atraso muito grande nessa área. Então, esse é o Bolsonaro, não tem programa de governo. E para não ter programa de governo e para implementar o que está na cabeça dele, daquele núcleo de doidos dele, né, de malucos, né, não é maluco sem querer atingir as pessoas que têm problemas mentais, é no sentido de completamente desvairado, né, um pessoal terraplanista. Você imagina, essa turma se reuniu, que tem como o orientador principal o Olavo de Carvalho. Então essa galera querem, para impor o que eles pretendem nos diversos campos, não dá na democracia. Porque na democracia as pessoas não vão suportar isso. E eles começaram a perder. O Bolsonaro foi eleito com apoio, inclusive, de muitas pessoas que você conhece, que eu conheço, porque não queria mais votar na esquerda, achava que a esquerda caíram naquele conto que a esquerda era responsável por tudo, que a esquerda era responsável pela corrupção, foi quem criou a corrupção, foi não sei quem criou a corrupção, foi tudo. Isso, a corrupção existe, é só pegar lá o Antigo Testamento para você ver de onde está presente, de onde está a corrupção. A corrupção não depende de partido político, não depende de posição ideológica, né? Depende muito da pessoa, do compromisso da pessoa com o seu próprio caráter. E não é e fizeram isso, passaram essa ideia no Brasil, e muita gente de bem votou em Bolsonaro, achando que Bolsonaro ia consertar o Brasil. E agora está vendo que Bolsonaro representa o que tem de pior na política. É o que tem de pior, porque ali tem o crime organizado. Cada dia que passa está demonstrando quem é que está naquela articulação, especialmente na base dele do Rio de Janeiro. São os milicianos. Miliciano, gente, é pior do que traficante. Porque miliciano usa o Estado para fazer o crime. Não é nem contra o Estado, é dentro do Estado. Usa o aparelho do Estado para fazer o crime, para perpetuar o crime. Então, do ponto de vista político, ele não consegue conviver com a democracia. E desde o início ele tem tentado destruir a democracia. Nesse sentido, a gente chama a atenção de que para derrotar essa extrema-direita que está aí, não basta a esquerda. Não basta nem a gente pegar até quem foi contra Dilma lá atrás, hoje está sendo contra Bolsonaro. E como dizia, o Winston Churchill foi um grande líder na Segunda Guerra Mundial. Ele resistiu quanto pôde, porque ele era anticomunista, ele resistiu quanto pôde a fazer uma aliança com a União Soviética para enfrentar a Alemanha nazista. Mas é dele a frase que ele diz o seguinte: pior do que lutar com aliado é lutar sozinho. Então nós temos que lutar. Nós temos que juntar todo mundo que não queira permitir que o Bolsonaro avance para o regime autoritário no Brasil. Porque sem regime autoritário não tem democracia. Com regime autoritário não tem liberdade para a gente fazer o que a gente está fazendo aqui, de falar. Não tem para o povo se organizar, não tem para o povo lutar, e é pior para a vida do povo. Não tem regime autoritário bom para a vida do povo. Então nós precisamos respirar essa democracia. Por isso que o PCdoB e outros partidos estão defendendo uma frente política ampla, que vá a todos aqueles que queiram defender a democracia. Todos aqueles que são adversários nossos, mas que não dizem que precisam nos eliminar fisicamente para existirem. Essa turma quer eliminar fisicamente os adversários. Não são adversários. Você entrava ali num jogo de um Bavi, você tinha um adversário, mas você terminava o jogo, vocês são companheiros de profissão. Vocês são adversários, vocês não são inimigos. Vocês não são inimigos, vocês são adversários. E esse pessoal trata como inimigo a ser eliminado. Então nós não podemos permitir isso. Por isso que o nosso partido está defendendo uma frente política ampla com todas aquelas coisas. Por que Bolsonaro não ganhou na Bahia? Sabe por que não ganhou na Bahia? Porque aqui tinha uma frente política ampla apoiando o governador Rui Costa. Por isso que o governador, apesar dessa onda, quando chegou na Bahia, essa onda não colou. Porque aqui tinha um paredão formado por PCdoB, PT, PSD, todo mundo estava nesse paredão. Então, aqueles não tiveram. Por que a esquerda ganhou no Nordeste? Porque tinha uma frente política ampla. Agora, a gente não pode achar que só a frente é boa quando a gente está na frente da frente. Aí não é fácil. Aí não é correto politicamente. Então, nós estamos lutando muito, como lutamos aqui na Bahia, para manter essa frente política com o senador Otto, com o vice-governador João Leão, né, com Félix Mendonça, que é do PDT,
né, com João Bacelar, que é de outro partido, parece que é do Podemos, não me lembro agora. Então você tem Lídice da Mata do PSB, então nós reunimos todo mundo, porque essa unidade é que dá força ao governador, inclusive para enfrentar essa crise. E nós, quanto mais pudermos ter aliado para lutar pela democracia, melhor. Nós não concordamos com essa ideia que só pode ser aqueles que estiveram contra a Dilma, a favor da Dilma lá atrás. É outro momento político, Nós temos 100 e poucos no Congresso Nacional. Dessa forma, a gente não vai ajudar o nosso povo a enfrentar essa crise. O Brasil está vivendo, a crise que o Brasil está vivendo é grave. Nós podemos entrar num caos social. E para isso nós precisamos de uma frente de salvação nacional. É isso que o PCdoB defende, é isso que o nosso partido está defendendo, está lutando em todo o país para impedir. E foi assim que a gente conseguiu algumas vitórias. Ele queria acabar com a autonomia da universidade, não acabou. Ele queria acabar agora com a ajuda emergencial, não pôde acabar, teve que estender. E queriam acabar o sistema de cotas nas universidades. O Weintraub, aquele picareta que saiu correndo para a Disneylândia para não ser preso aqui no Brasil, né? Aquele pateta saiu correndo aqui fantasiado de ministro, porque não era nem mais ministro, né? O que é que ele fez? Quando ele saiu, ele acabou com o sistema de cotas, voltou. Então isso aí é a frente política ampla que a gente precisa manter para garantir o avanço político no Brasil. Mas eu sou otimista, Bubu. A situação, não há mal que sempre dure, porque você pode enganar o povo por muito tempo, mas não todo o tempo. E a situação, com certeza, a gente vai virar essa realidade, porque o povo brasileiro é um povo batalhador e tem lideranças e políticos sérios, como você aí, que tem feito um trabalho brilhante aí na Bahia, correndo a Bahia de cabo a rabo, como diz o ditado, para defender os interesses do povo. E eu acho que isso são exemplos de como a gente dignifica a política, e é isso que dá esperança para a gente mudar essa realidade. Maravilha. Olha, eu sabia que essa live ia ser maravilhosa. Nota 10. Pô, Davidson, eu quero te agradecer o tempo. Eu estou falando aqui com o secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado da Bahia, o secretário Davidson Magalhães, presidente, muito orgulho do meu partido, PCdoB, do nosso partido, aqui no Estado da Bahia. Vocês perceberam o quanto de conhecimento tem, quanto é vasto isso aí, e emprestou seguramente boa parte dessas informações a toda a galera que está nos acompanhando nessa live. Já tem 50 minutos. Eu estou vendo aqui que o Álvaro Gomes interagiu conosco. O pessoal lá do Senhor do Bonfim Nonato Notícia provavelmente vai transmitir ou vai retransmitir essa live. Mas eu quero te agradecer, Davidson, por esse tempo. Parabenizar você pelo trabalho excelente que você vem fazendo à frente da secretaria, e também da presidência do partido, cada vez mais o PCdoB se interiorizando, crescendo cada vez mais. E isso é muito importante no momento de eleição. Mas fica aqui essa gratidão a você. Eu espero que em breve, a gente passando tudo, espero que seja o mais breve possível, a gente volte, ao nosso cotidiano. Eu não sei, é o cotidiano novo, é o novo, ninguém sabe como é que vai ser, mas seguramente mais fortalecido, com mais solidariedade no coração, nas ações. E eu quero aqui, mais uma vez, fazer esse agradecimento a você por estar conosco nesse momento, na live, passando tantas informações importantes para as pessoas que estão nos acompanhando. Fica aí o tempo que você quiser para poder seguir, secretário. Não, agradecer, Bobo, por essa oportunidade, dar essa mensagem de esperança. Nós estamos em dificuldade, mas nós vamos superar essa dificuldade, né? Eu tenho certeza que nesse momento também está surgindo no mundo uma nova onda, essa onda que surgiu nos Estados Unidos de resistência lá contra o racismo, mas também uma resistência contra a situação de pobreza. Nos Estados Unidos tem 40 milhões de pessoas no seguro-desemprego, 40 milhões de pessoas no seguro-desemprego, é brincadeira, né? Então, essa movimentação também está vindo, não só lá, mas na Europa agora. Os partidos mais à esquerda agora estão ganhando as eleições, estão crescendo na Europa, porque as pessoas estão percebendo também a sua situação social. Então, é nessa expectativa, nessa confiança, dessa manifestação, dessa luta do povo, que a gente coloca aí toda a nossa força, toda a nossa gana, porque lutar vale a pena.
e toda luta é importante quando a gente tem convicção da luta em defesa dos interesses do povo. Tenho certeza que a gente vai dar essa virada aí. Parabéns a você, Bobô, por esse trabalho. Você honra muito o PCdoB. Um abração. Obrigado a vocês, todos vocês aí. Um abraço. Valeu, Davidson. Um abraço para você também. Valeu, secretário. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu, particularmente, adorei. Das lives que eu tenho feito, talvez algumas foram bastante, tem sido bastante. Uma das mais esclarecedoras, né? Tanto no campo político, quanto no campo também de trabalho, que é exatamente o motivo, o que me motivou a fazer essa live com o secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Davidson Magalhães. Falar um pouco do pós-pandemia, né? Estamos nessa expectativa, todos nós. Vai passar, fé em Deus, vai passar. E depois, né? Vem a consequência aí do desemprego, do caos social, e a gente precisa ter informações. O que é que o governo está discutindo, sobretudo o nosso governador Rui Costa, e com um grupo de secretário como o Davis compõe. Então, foi esclarecedora, muito importante esse encontro. Quero agradecer a cada um de vocês. Hoje, bastante gente interagiu. Lamentavelmente, eu não pude fazer as perguntas, mas eu acho que pela importância dos esclarecimentos do secretário Davidson Magalhães, valeu a pena. Muita gente interagindo mesmo hoje. Mas muito obrigado a cada um de vocês. Eu espero voltar na próxima quarta-feira com esse programa, nesse horário, porque hoje foi prestando contas. É claro que a gente tem outros momentos de live também, que se nós entendermos que vale a pena fazer, sobretudo levando informações importantes a todos vocês aqui na Bahia e no Brasil. Grato, espero que vocês tenham gostado e a gente volta a se encontrar, quem sabe, com fé em Deus, na próxima quarta-feira, com um convidado ilustre que possa passar informações importantes, assim como o Davidson Magalhães nos passou hoje, tá bom? Voltando a lembrar, senhor do Bonfim, vereador Reinaldo, eu falei agora há pouco da extensão de rede, né? Que a Embasa liberou, mais uma extensão de rede, aí parabéns ao prefeito Carlos Brasileiro e ao vereador Reinaldo, que foi o que trabalhou nessa questão, para a comunidade de Água Branca, cerca de 1.912 metros, a Embasa liberou hoje, e fico grato aqui ao governador Rui Costa, ao presidente da Embasa, a doutor Biratã, ao Raimundo Neto, ao Nonato, superintendente senhor do Bonfim, e 20 famílias serão beneficiadas com extensão de rede na comunidade de Água Branca, ok? Foi um prazer, muito obrigado, viu, gente? A gente volta a se encontrar na próxima quarta-feira com Prestando Contas. Um grande abraço.